Era como se eu tivesse um vício e o vício era skincare, passar produto na minha pele. Oi, no vídeo passado eu contei pra vocês como eu recuperei a barreira protetora da pele, e aí eu prometi que eu ia contar como eu decidi qual era o melhor tratamento pra minha acne naquele momento, mesmo sem ter ido num dermatologista. E aí eu vou contar a história completa, então como foi esse caso de sucesso que demorou 1 milhão de anos pra acontecer, mas aconteceu. Não foi bem assim, eu já tinha passado por um dermatologista antes, inclusive essa grande piora da minha acne, que foi em 2019, ela aconteceu mais ou menos 1 ano depois do fim do meu último tratamento com isotretinoína, que foi um caso que eu tomei uma dose bem forte de isotretinoína por pouco tempo, fiz o tratamento certinho com o dermatologista, fiz tudo, exame de sangue, enfim, tava tudo certo. Terminei o tratamento com a pele bem boa, sem acne, e o próprio dermatologista disse que a acne ia voltar. Ele falou, isso aqui não é pra sempre, vai voltar, porque sua acne, enfim, é genética. Tem várias coisas, gente, que aconteceu durante esse tratamento, que, como eu falei pra vocês no vídeo passado, foi bem conturbado, porque, assim, eu tava morando fora, eu tava morando aqui na Estônia, acabou o tratamento, a acne começou a voltar, começou a piorar, e nesse meio tempo eu me mudei de país de novo, fui morar na Suíça. Essa história eu contei pra vocês nos vídeos que eu fiz contando a minha história aqui mesmo, tá aqui no Instagram, tá nos destaques, você pode assistir depois. Enfim, foi complicado nesse sentido, porque além do tratamento com isotretinoína ter dado, não vou falar errado, porque é até normal e comum que a acne volte depois se não tem um cuidado adequado, né? A minha relação com esse médico foi complicada também, porque eu não falava o idioma dele, que é o estoniano, ou o russo, então nenhum dos dois idiomas eu falo nem um pouco fluente para poder falar sobre pele, enfim, não tenho vocabulário, tá? Consigo pedir um pão na padaria, mas não falar sobre a barreira protetora da pele em estoniano, não dá. E ele não falava inglês, então toda vez que eu ia lá era Google Tradutor. E apesar de que a acne voltou e tal, ele mesmo falou que o meu caso não era só acne, que eu também tinha uma foliculite e uma rosácea na minha pele, do rosto, além da acne. E que isso dificultava muito o tratamento. E que ele não sabia o que fazer. Ele me falou, ele escreveu lá no Google Tradutor, não sei mais o que fazer com você. As pessoas são bem sinceras aqui. Claro, acho que ele não era um especialista em acne, nem todos os dermatologistas são, e é isso algo que a gente tem que entender também, existem milhares de doenças de pele, então um dermatologista, ele não necessariamente sabe tudo sobre acne, tá, gente? E apesar de que na época eu fiquei assim, com um pouco de, não raiva, mas eu fiquei bem decepcionada com o dermatologista, eu entendi mais ou menos o lado dele. Só que ao mesmo tempo eu saí de lá sem uma orientação assim de como proceder. Então, eu tinha alguns medicamentos tópicos que ele tinha me passado para usar uma vez na semana. E fora isso, não houve assim, tipo, mas você tem que fazer terapia de curto contato, mas você tem que construir frequência na sua pele para usar todos os dias, você tem que usar um protetor solar, você tem que lavar com tal coisa. Não, só tinha o medicamento. Então, foi bem difícil. Aí eu meio que entrei num estado assim de eu vou resolver esse problema. Comecei a comprar ácido, produto, tudo que era contra acne, contra manchas, contra inflamação, contra cravos, anti-oleosidade, tudo. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Destruir a barreira protetora da pele, óbvio. Foi um processo de destruição que demorou um pouco, tá? Não foi assim, 2 semanas minha pele estava destruída, não. Eu comecei a utilizar uma coisa, depois eu comprava outra, usava, meio que melhorava, piorava, até que em dado momento a pele estava muito ruim, que é quando eu compartilho essa foto com vocês de 2019, era isso, sabe? Esse foi o dia. Eu lembro muito bem desse dia, porque eu tirei essa foto num dia que eu tava assim, meu Deus, eu preciso parar. Era como se eu tivesse um vício e o vício era skincare, passar produto na minha pele. E eu olhava para meus produtos e eu falava, putz, mas eu gastei tanto dinheiro nisso, sabe? E agora eu tô em outro país, eu tô desempregada, não quero ficar gastando o dinheiro que eu tenho guardado com
outros produtos, né? Porque esses não estão dando certo, eu quero usar isso. E assim, foi uma época muito confusa. Mas ao mesmo tempo, um pouquinho antes de eu me mudar, eu tive um estralo assim, que eu falei, menina, por que que você não começa a pesquisar sobre acne e o tratamento da acne, enfim, o que você pode fazer em inglês? Porque até então eu estava buscando informação em português. E naquela época, gente, eu não tô falando que eu sou pioneira, tá? No assunto. Porque hoje em dia já tem bastante gente falando sobre acne, já tem muito dermatologista por aqui, já tem outras meninas compartilhando a experiência delas. E isso é muito legal, tem bastante gente. Mas naquela época eu revirei essa internet, o YouTube, o Instagram, e não tinha ninguém falando sobre isso no meu idioma. E pra mim era muito natural, e eu acredito pra todo mundo, porque é nossa língua materna, quando quer aprender alguma coisa, pesquisar em português. E tem muita informação na internet em português, é um idioma enorme, né? Pensa nisso. E aí eu tive esse estralo e falei, por que que você não pesquisa em inglês, já, né? Que eu entendo, eu falo os inglês todos os dias. E aí o que aconteceu? Eu encontrei a informação. Eu encontrei tudo que eu precisava saber. Eu encontrei tudo sobre a barreira protetora da pele, sobre os medicamentos tópicos, sobre a isotretinoína também, o que esperar, como ia ser depois. Enfim, sobre vários aspectos do tratamento da acne que eu falo hoje em dia pra vocês. Tudo veio daquela primeira pesquisa, assim, que eu fiquei, assim, hiperfoco na acne, tá? Eu aproveitei que eu tava ali desempregada por uns meses, eu fiquei uns 3 meses, mais ou menos, eu acho, sem trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar, consumir esse conteúdo, mas eu ainda tava naquilo, assim, de, putz, eu tenho todos esses produtos, será que é isso mesmo? Negação, Kisha. Tava em negação. Se eu, se eu fizesse terapia naquela época, eu teria levado muita bronca de alguma psicóloga aí. Mas enfim, naquela época nem nisso a gente falava. E aquela época nem faz tanto tempo assim, se a gente parar pra pensar, né? Mas enfim, tudo bem. Foi assim, então, que eu encontrei toda essa informação que eu precisava. E aí, depois de entender e criar coragem, né, de recuperar a barreira protetora da minha pele, e como eu disse, foi quando eu tirei aquela foto, foi que eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, foi aí que eu parei de usar tudo. Tudo, completamente tudo. Então ainda existia, assim, um receio meu, assim, de tipo, será que vai dar certo? Será que parar tudo realmente vai ajudar a melhorar? Vai ajudar no começo? Que é uma dúvida que eu vejo de muitas de vocês. Tá, mas e se eu parar de usar maquiagem? As pessoas vão falar sobre isso. Ah, mas tem certeza que eu tenho que parar tudo? Ah, mas será que quando eu parar tudo não vai piorar a minha acne em vez de melhorar? Então eu tinha todas essas dúvidas também. E a única coisa que eu posso falar pra vocês é que, tipo, eu tirei coragem da onde não tinha. Eu só fui, entendeu? Eu só fui. E foi numa dessas também que eu comecei a pesquisar então sobre os tratamentos tópicos para acne, o que eu podia fazer sem ir no dermatologista, porque eu não tinha como pegar uma receita para uma tretinoína, por exemplo, ou para uma adapalena. Eu nem queria utilizar esses ácidos muito fortes, porque eu tinha esse receio de romper novamente aquela barreira protetora da pele que eu estava conseguindo recuperar. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre o peróxido de benzoíla, como eu poderia utilizá-lo, se realmente era necessário para o meu caso. Enfim, com a ajuda daquele dermatologista que não pôde me ajudar tanto, na verdade a informação que ele me deu foi muito útil, porque ele falou, Ana, é um caso aí que você tem bastante acne, mas você também tem uma certa foliculite, a questão da rosácea, que sua pele é mais delicada, não pode usar muita coisa. Então você tem que prestar atenção em todos esses pontos. E isso foi muito importante para mim conseguir decidir sozinha. É óbvio que eu gostaria de ter tido mais ajuda nesse processo, principalmente se eu pudesse ter ido num dermatologista bom, um dermatologista mais especializado em acne, teria sido muito mais rápido. Durante todo esse tempo teve muitos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Melhorou, piorou, melhorou, piorou. Mas foi assim que eu decidi, então, qual seria o tratamento ideal para minha pele. Pesquisando muito e entendendo que o peróxido de benzoíla ia resolver o meu caso, sabe? Não era uma acne interna, não era uma acne muito grave, mas era bastante resistente nesse sentido. Inclusive, eu tive todos os tipos de acne que existem aí, que são os cravos, já tive pele com muito cravo, tive pele com nódulos e cistos, tive a pele com
várias espinhas inflamadas, com pus, sem pus, assim, em diferentes momentos. Então, assim, por todas essas fases eu passei. E naquela fase, pra mim, o que eu escolhi, o que eu decidi, realmente acabou sendo o melhor pra minha pele. Mas foi uma grande aposta que eu fiz também, de tentativa e erro. E tiveram vários momentos aí, como eu disse, de alto e baixo, de melhora e piora. Mas no final, deu certo. Conta pra mim qual é o seu tratamento para acne, o que que você decidiu com o seu dermatologista, ou o que que você tá usando hoje em dia. E compartilha a sua experiência, que isso ajuda muito as outras pessoas também. E no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre essa questão de não querer dar esse primeiro passo, de ter receio de não usar maquiagem, do que as outras pessoas vão falar, se vai piorar muito no começo, que é uma parte muito importante na nossa jornada da pele. Até o próximo. Tchau!